Livro de 1 Reis, capítulo 19. Verso 1. Pode deixar na RC, por favor, Isabelle. Aí, obrigado. Vamos ler juntos aqui em nome de Jesus. 1 Reis 19, do 1 até o 3. A palavra de Deus vai dizer assim pra gente, ó. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Verso de número 2 vai dizer assim para a gente: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Verso 3: o que vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Vamos orar? Deus amado e querido, nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus, ao falar da Tua palavra, nós clamamos pela presença do Teu Espírito Santo. Nós clamamos por Tua voz, falando através da minha voz. Nós clamamos por Tua voz, falando aos nossos corações nessa noite. Eu te clamo, Deus, vem revelar-se a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode estar sentado. No domingo passado, você vai se recordar, você que aqui esteve, domingo passado nós falamos a respeito do trecho imediatamente anterior a essa leitura que fizemos agora. Nós falávamos a respeito, deixa eu dar um contexto para a igreja, para a gente não pegar assim o bonde andando, vamos assim dizer. Aqui, esse trecho que a gente acabou de ler, ele acontece depois de uma batalha que Elias trava. Elias, ele trava uma batalha com 850 profetas. 350 de Baal, 300 de Azerá. Nós estamos num contexto em Israel que toda a nação está tomada pelo culto ao diabo. O rei Acabe, ele se casa com uma mulher, é influenciado por ela, e essa mulher introduz o culto a Baal dentro da igreja deles, da igreja de Israel. E aí nós temos o templo que era usado para adorar a Deus, ele passa a ser usado para adorar o diabo. Elias, revoltado com isso, ele diz: olha, segundo a minha palavra e minha oração, não vai chover mais nessa terra. Acabou a chuva. Irmãos, literalmente Elias orou para que parasse de chover, porque na tradição daquele povo, o Deus Baal, ele era o Deus que abençoava colheitas. O Deus Baal é o Deus que abençoava a chuva. Então Deus age exatamente na crença daquele povo. Deus vai agir exatamente na crença fraudulenta daquele povo. Deus corta a chuva, não chove mais. Quero ver vocês adorarem a Baal. E a palavra vai dizer que não chove, consequentemente tem seca. Eles passam um grande problema. E toda essa história culmina com um episódio muito famoso, que grande parte ou toda a igreja deve saber. Elias trava uma batalha contra os profetas de Baal e Azerá. Literalmente uma batalha. Os 850 profetas de Baal e Azerá estão clamando. E quem vencia a batalha? Quem fizesse descer fogo do céu. Os profetas de Baal começam às 6 da manhã. Clamam, clamam, clamam.
cortam seus corpos, se mutilam, para que Baal faça descer fogo do céu. Baal não é capaz disso, porque ele não é Deus. A Bíblia vai dizer que Elias chega a zombar, dizendo: clama mais um pouquinho, pode ser que Baal está viajando, pode ser que está dormindo e vocês o acordem. Nada acontece. Elias então chega a sua vez, após o meio-dia, de que ele faça o clamor. A Bíblia vai dizer que ele separa o holocausto, ele mata um animal para ser queimado, assim era o ritual. A Bíblia vai dizer que ele põe lenha, a Bíblia vai dizer que ele cava em volta do altar um rego e enche de água. E quando Elias clama, ele toma um cuidado, foi a pregação de domingo passado. O altar estava quebrado, o altar estava rachado. E a Bíblia faz questão de enfatizar: Elias primeiro conserta e repara o altar. Foi isso que a gente falou no domingo passado. Está na internet, está no YouTube, você pode ver, está no aplicativo. E aí domingo passado nós falávamos a respeito, Deus ministrava ao nosso coração a respeito de reparar o nosso altar, de consertar nossos relacionamentos, de consertar a nossa vida num todo. A Bíblia vai mostrar que Elias vence a batalha, desce fogo do céu e consome o holocausto, consome a lenha. Irmãos, acredite se quiser, mas é para acreditar, porque a Bíblia diz, se a Bíblia diz é verdade. A água que estava em volta do altar pegou fogo após o clamor de Elias. Após esse episódio, Elias sobe no monte e começa a orar de novo para que a chuva voltasse. Elias manda que o seu auxiliar, o seu moço que o acompanhava, ele fala assim: vai acima e olha para ver se a chuva está vindo. O rapaz vai uma, não tem chuva. O rapaz vai duas, não tem chuva. O rapaz vai três, não tem chuva. Na sétima vez que ele vai conferir, ele diz assim: eu vejo uma pequena nuvem, igual o louvor que a gente louvou. Eu vejo uma pequena nuvem sobre o mar, do tamanho da mão de um homem. Aleluia. E a chuva começa a cair. Chuva forte, aquela chuva torrencial, a chuva que eles estavam precisando. O contexto então é que Elias acaba de derrotar 850 profetas. Ele faz o nome de Deus prevalecer através do ministério dele. Após isso ele ora, e 3 anos e meio sem chuva, a chuva volta. Irmãos, esse profeta está cheio agora, não é verdade? Pô, tu orou, a pessoa foi curada, tua fé vai lá no céu, né? Orou e Deus abriu a porta, tua fé vai lá na eternidade. Você fica com um tanque de gasolina da fé cheio. Você acabou de orar e Deus fez. Foi isso que aconteceu com Elias. Aí a gente acabou de ler, vou pedir que a Isabelle ponha de novo no capítulo 19 de 1 Reis, né, Isabelle? 1 Reis 19, 1. Jezabel, ela é a mola dessa crise. Jezabel é o vetor dessa crise. E quando a notícia chega que os profetas do diabo que ela servia morreram, olha o que vai dizer o verso 2, Isabelle, vem comigo, rapidinho, filha. Ó, assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã essas horas não puser a tua vida como a de um destes. Jezabel manda um mensageiro falar com Elias: amanhã, essa hora, tu é um homem morto. Amanhã a essa hora você é um homem morto. Esse foi o recado que Jezabel mandou. Só que eu fico assim pensando, irmãos, que quem quer fazer talvez não mande recado, né? Ela mandou um mensageiro até ele avisar que até amanhã ele ia morrer. Eu fico pensando assim, que quem vai fazer faz, né? Não fica mandando mensageiro avisar que vai fazer. O verso 3, lemos de novo agora, ó. O homem que acabou de vencer 850 homens,
o homem que acabou de fazer a chuva cair, o homem que acabou de fazer o fogo descer, e ele escuta uma mulher se levantando contra ele. Olha o que ele faz. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi. É isso mesmo que você está vendo. O camarada acabou de vencer 850 homens e recebe a ameaça de uma mulher. E a Bíblia vai dizer que ele se levantou e se foi. Irmãos, esse é o profeta que desafiou as leis da natureza. Orou e parou de chover. Orou e desceu o fogo do céu e pegou fogo na água. Enfrentou um rei poderoso. Venceu 850 profetas, como eu já disse. Orou para voltar a chover e voltou a chover. E agora ele recebe uma ameaça de uma mulher. Não estou querendo diminuir as mulheres, de jeito nenhum. Mas ele acabou de vencer 850 homens. Agora ele recebe a ameaça de uma mulher. E a Bíblia vai dizer que ele se levanta e para escapar com vida ele se foi. Ele se foi. Depois de tantas façanhas, ele tentou escapar. Quem se suicida, quem tenta o suicídio, também está tentando escapar. Eu tenho alguém da minha turma na faculdade, que é missionário no Piauí. Ele relatou no grupo da faculdade. Ele é missionário e pastor numa cidade pequena no Piauí. E ele dizia que eles estão tendo uma taxa de suicídio enorme na cidade. Muitas pessoas se suicidando. Isso tem sido um desafio para a igreja, que as pessoas da igreja também estão tendo esses pensamentos. Quem tenta se suicidar está tentando escapar. Quem está cercado de problemas e pensa em desistir também está tentando escapar. Tem pessoas hoje, não estou dizendo aqui, mas em tantas igrejas que se reúnem na mesma hora que a nossa, tem pessoas hoje que estão entregando tudo: cargos, ministérios, posições, porque estão tentando escapar dos problemas. Um dia o diabo tomou a boca de um homem e tinha ali um ex-pastor. E o diabo disse assim para o pastor: a sua carta de renúncia fui eu que assinei. O diabo disse para o ex-pastor: a sua carta de renúncia fui eu que assinei. Tem muita gente querendo escapar. Mas deixa eu te dizer nessa noite, tem pessoas passando problema em casamento e quer escapar. Tem pessoas em empregos bons, em trabalhos até bons, que estão passando dificuldade e querem escapar. Mas deixa eu te dizer, escapar não resolve nossos problemas. Tentar escapar não resolve problemas. Tentar escapar só faz da gente covardes. Pessoas grandes covardes. Elias, quando é ameaçado, ele tenta, ele pensa, ele se vai, porque ele pretende escapar. Ele estava passando um momento de esgotamento, exaustão física e espiritual, coisas que a gente também enfrenta, coisas que eu enfrento, que você enfrenta. Às vezes a gente quer abraçar o mundo, quer resolver tudo, quer resolver nossa vida, a vida dos outros, vida do cachorro, vida do passarinho, do papagaio, do gato, dos filhos, dos netos, do irmão, do vizinho, do parente.
nosso ministério, o ministério do outro, a gente quer resolver tudo. E aí chega no momento que às vezes tu está num nível de exaustão, de esgotamento, que tu não está mais aguentando, que você não está mais aguentando. E aí a gente pensa em escapar. Mas Deus me traz aqui nessa noite uma palavra assim muito direcionada que Ele pôs no meu coração ao longo dessa semana, especialmente nessa tarde de hoje, pela manhã na EBD e agora de tarde. Deus me traz aqui para dizer que não é tempo de tentar escapar. Não é tempo de tentar fugir das situações. Aí talvez você diga assim: mas pastor, é mole dizer isso. Sou eu que estou passando, não é o senhor, né, pastor? O problema é que eu estou vivendo lá em casa, pastor, não é tu que está passando, sou eu. É verdade, você tem razão. Só que hoje Deus vai dar ferramentas para que tu possa vencer. Tu crê nisso? Deus hoje Ele muda coisas dentro de você e Ele te faz enxergar coisas que tu não está vendo, razões para tu não desistir. Você crê nisso? Vem comigo, Isabela, em 1 Samuel, no capítulo 7, no verso 7, por favor. Verso 7, filha. Aqui nós estamos diante de uma situação, eu vou mostrar para vocês que eles deveriam ter tentado escapar, mas não tentaram. Olha o que a palavra vai dizer, eu vou ler alguns versículos até o 12. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam carregados em Mispa, ou Mispá em outras versões, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Verso 8. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Verso 9. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava, sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Verso 10. Sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia, com grande trovoada sobre os filisteus, os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. A palavra está dizendo que Israel acampou em Mispa. Aquele local tinha uma importância histórica para Samuel e para Israel. Os filisteus falaram assim: ó, vamos atacar eles, mas não vai ser soldado não, nem cabo, eu não entendo muito de patente, mas vamos mandar os maiorais. Nós vamos atacar Israel com os maiorais. Muitas vezes o inimigo, ele olha para a tua família e ele não vem com setinha não, ele vem com um tiro de canhão mesmo. Muitas vezes o inimigo, ele olha para a tua casa, para a tua vida, para o teu casamento, para os teus filhos, e ele não vem assim com uma brisinha para tentar derrubar, ele vem com um furacão, ele vem com uma ventania para tentar te destruir. Israel aqui teve todos os motivos para fugir, Israel aqui teve todos os motivos para tentar escapar, mas eles não tentaram escapar. Quando veio a ameaça, a semelhança da ameaça que Elias sofreu, quando veio a ameaça, eles viram para Samuel e falam: busca a Deus, nos ajude buscando ao Senhor. E eis aqui uma saída, irmãos. Eis aqui uma saída para os dilemas que tu enfrenta. Eis aqui uma saída para as portas fechadas, para os problemas na tua casa, para os problemas ao teu redor. Eis aqui uma saída. Precisamos buscar mais ao nosso Deus. Precisamos priorizar momentos com Ele. Precisamos buscá-lo, clamar mais, buscar mais, porque aí encontraremos nossas saídas. A diferença entre o que foge
E o que fica? É porque aquele que fica é o que busca, aquele que fica é o que clama, aquele que fica é o que persevera. E aí eu percebo. Põe no 9 de novo, por favor, Isabelle. 1 Samuel 7, 1 Samuel 7, 9, aqui. Põe no 10. Exatamente na hora que estava fazendo a oferta a Deus, o inimigo atacou na hora que eles estavam buscando a Deus. Às vezes tu está orando pelos teus filhos, chega a notícia. Às vezes você pensa assim, agora eu vou buscar mais. É só tu pensar, tu ainda não fez. Não, vou orar todo dia, no mínimo meia hora, todo dia. Só saiu da tua boca, o inimigo já vem. Vou no culto de terça, aí acontece um monte de coisa na terça. Não, agora eu vou em todos os cultos de domingo, não vou perder um. Aí acontece um monte de coisa. E foi isso que fez eles se levantaram para buscar. Na hora que eles estão adorando a Deus, o que acontece? Filisteu atacando. Mas deixa eu te dizer, enquanto o filisteu ataca, enquanto o filisteu está atacando, o Senhor vem com trovoada sobre esse inimigo. E quando você decide buscar, você pode confirmar essa palavra? Quando você decide buscar, quando você decide clamar, o Senhor se levanta na tua causa. O Senhor se levanta. Eles não tinham condições de vencer esse inimigo. Não tinham nenhuma condição. Como eles não tinham condição de vencer, quem venceu por eles? O próprio Deus. Deus começa a dar trovão, trovão, trovão. Eu lembro daquele louvor como um trovão impetuoso. Vem o nosso Deus com um trovão. O inimigo fica confuso, Israel vence aquela batalha. Deixa eu te dizer, na batalha que tu está enfrentando hoje, escuta, querido, no teu coração, na batalha que tu está enfrentando hoje, não é para tentar fugir, não é para tentar escapar, não é para levar o nome de covarde. Na batalha que tu está enfrentando hoje, Deus está falando: me põe nesse meio, me põe à frente dessa batalha, clama a mim, porque eu tenho resposta para a tua vida. A leitura continua. No 12, Isabelle. No 11 e no 12. Os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e os feriram até debaixo de Bet-car. Verso 12. Aqui está a parada que eu gostaria que você prestasse atenção. Tomou Samuel uma pedra e pôs essa pedra entre Mispa e Sem, em determinado local, e chamou o seu nome de que igreja? O que está escrito aqui? Ebenezer. Você pode repetir? Ebenezer. Depois que venceu a batalha, Samuel pegou uma pedra, pôs naquele local e falou: Ebenezer. E depois que ele pôs a pedra e que ele falou Ebenezer, ele disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode repetir: até aqui nos ajudou o Senhor. Muitos se enganam e afirmam que a palavra Ebenezer significa até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer não significa até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer significa pedra de ajuda. Põe pra gente, Isabelle. A palavra Ebenezer significa pedra de ajuda. Sabe o que Samuel está fazendo? Não é uma pedra pequena, por isso a gente pegou essa pedra grande e significativa para mostrar para vocês. Samuel não pegou uma pedra pequena que uma pessoa passasse e chutava sem querer.
Samuel pegou uma pedra significativa e falou: essa pedra aqui, ela vai ser colocada aqui, e ela é um memorial. Essa pedra é um memorial daquilo que Deus fez hoje no nosso meio. Essa pedra aqui, ela significa a vitória que Deus nos concedeu hoje. Essa é a pedra de ajuda, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Quando Samuel coloca essa pedra, ele está criando um museu a céu aberto. Quando Samuel pega essa pedra, ele está criando um memorial a céu aberto, para que todo o seu povo que por ali passasse, visse a pedra e identificasse: aqui Deus fez um milagre e nos ajudou a vencer uma batalha. Ele está querendo criar um registro, uma memória para a sua geração e para gerações posteriores. Todos que passassem aqui vão ver que essa pedra é uma pedra de ajuda, porque o Senhor nos ajudou. Lá em casa eu tenho uma pasta em que eu anoto de 6 em 6 meses tudo que acontece na nossa vida, as coisas principais. Inclusive tem uns 2 anos que eu parei. Fabiana falou: vamos continuar. E aí eu coloco o que acontece no país, se a gente está empregado, desempregado, como é que está a nossa vida, o que Deus está fazendo. Isso já tem muitos anos que eu faço, tem muitas folhas já anotadas. Toda vez que eu pego aquilo eu me emociono, porque lá está repleto de pedras de ajuda. No dia que o teu filho passou mal, Deus fez um milagre. No dia que você pediu para a porta se abrir, ele se abriu. No dia que tu recebeu um livramento de morte, no dia que teu filho nasceu, no dia que aconteceu algo que ia dar cabo da tua vida, Deus não deixou. A pedra de ajuda, ela é o registro daquilo que Deus fez. Quando eu preguei aqui na igreja a mensagem Derrubando Gigantes, eu preguei essa mensagem na igreja Nova Unção, eu preguei na PGD também essa mensagem, certa feita. Eu falo das 5 pedras que Davi pega para derrotar o gigante Golias. E uma das pedras que ele pega é a pedra do passado. Davi, quando ele se dispõe a lutar contra o gigante, Kemily, escuta essa. Quando ele se dispõe a lutar contra o gigante, ele se lembra que Deus já havia dado vitória para ele contra o urso e contra o leão. Por isso ele se dispõe a lutar contra o gigante. Ou seja, a pedra de ajuda, ela registra o que Deus fez. Talvez hoje a nossa vida está num momento difícil. Talvez hoje a nossa vida está atravessando uma ventania. Talvez hoje a nossa vida está em momentos complicados. E Deus está dizendo nessa noite: é tempo de você olhar para as pedras de ajuda que eu já finquei, já dei na tua vida. É tempo de tu relembrar as vitórias que já te dei. É tempo de tu relembrar as portas que já foram abertas, as curas que já enviei, os milagres que já fiz, tudo que já te conduzi e te trouxe hoje até aqui. Deus está falando a pedra de ajuda. Elias, então, ele esteve tão esgotado emocionalmente e fisicamente, tão esgotado, que ele não consegue lembrar o que aconteceu ontem. Ele está tão esgotado que ele não consegue se lembrar da forma que Deus usou a vida dele ontem. E às vezes a gente está assim. Às vezes uma semana a gente é uma bênção, na outra semana vem ventania, a gente deixa de ser bênção. A gente está uma bênção de novo e no outro momento vem outra dificuldade, a gente esquece do que Deus está fazendo. E Deus está falando nessa noite: é tempo de tu lembrar o que eu já tenho feito, é tempo de tu lembrar o que eu estou fazendo, é tempo de tu lembrar a forma que eu te conduzi até aqui, é tempo de tu lembrar como eu segurei na tua mão, como eu te protegi, como eu abri portas, como eu fiz milagres na tua vida. É tempo do teu coração lembrar disso.
Elias então decide escapar, pega o seu moço e entrega, seu auxiliar. Eu me coloco no lugar do estagiário nessa hora, que eu já fui estagiário há muitos anos. Eu me coloco no lugar do estagiário, do Eliseu, muito possivelmente é o Eliseu. Eliseu, a Bíblia nem registra, mas é bem possível que Eliseu tenha falado: Senhor, a gente fez milagre, Deus fez milagre através da nossa vida, Deus fez a gente vencer 850 homens, nós vamos fugir por causa de uma mulher, nós vamos fugir por causa de uma mulher mesmo, não tem jeito. Ele entrega o seu moço e vai embora. Tem gente que na primeira dificuldade, na porta fechada, já pensa em desistir. Tem gente que no primeiro problema na igreja já está querendo ir embora. Tem gente que na primeira dificuldade do casamento já acha que não é para ficar casado. Tem outros, olha aqui, que estão jogando a toalha. E o Pai hoje te trouxe aqui para tu não jogar a toalha. O Pai hoje te trouxe aqui para tu pegar essa pedra de ajuda que tem na tua vida. Mas pastor, a minha pedra de ajuda é de 2019, segura nela. A minha pedra de ajuda é de 2022, segura nela. A minha pedra de ajuda é do ano 2000, 2007. Já tem tempo, Deus está dizendo: segura nessa pedra hoje, segura nessa pedra de ajuda hoje, e lembra do que Deus tem feito, e se agarra naquilo que Deus tem feito, e se agarra nas promessas que Ele te tem entregue. Segura na pedra de ajuda. Muitas vezes na nossa vida, queridos irmãos amados, muitas vezes o momento que a gente vai atravessar, tu vai olhar para frente, tu vai olhar para o lado, tu vai olhar para o outro lado, para cima e para trás, não tem saída, não tem perspectiva. Aí tu vai olhar para as promessas do nosso Deus, tu vai olhar para aquilo que Ele já tem feito, e aí o Espírito Santo começa a trabalhar no teu coração. Elias não fez isso. Elias então fugiu, porque não quis lembrar de tudo quanto Deus tinha feito. Davi, quando se apresenta para lutar contra o gigante, ele usa um argumento para convencer o rei Saul. Ele fala assim: Deus me deu vitória, Deus me deu vitória quando eu venci o leão e o urso, então eu vou vencer esse gigante também. Ou seja, Elias não está se lembrando daquilo que Deus já havia feito, mas Davi toma coragem e vai lutar, porque ele se lembra daquilo que Deus tinha feito. Elias fugiu, em segundo lugar, porque ele decidiu tomar suas decisões por conta própria. Por conta própria. Quantos têm tomado decisões por conta própria? Quantos têm entrado em portas por conta própria? Fechado portas por conta própria? Iniciado relacionamentos por conta própria? Fechado relacionamento por conta própria? O mesmo Davi, quando ele começa seu reinado nos primeiros tempos, ele fala assim: temos que trazer de volta a presença de Deus. Temos que trazer de volta a arca de Deus que está lá em Kiriat Jearim. Vamos trazer. A intenção foi ótima, mas a execução foi péssima. Ele traz a arca por conta própria, sem consultar a Deus e a sua palavra. Resultado: um homem morto e um projeto falido. Deixa eu te dizer nessa noite, querido, tem projetos na nossa vida que estão falindo porque a gente está tomando decisão por conta própria. Tem projeto na nossa vida que a gente está sendo frustrado porque a gente está tomando decisão por conta própria. Tem plano que a gente está fazendo que Deus não está tendo lugar nele, e por isso que está sendo fracassado, e por isso que está sendo frustrado. Não tome decisões por conta própria. Consulte a Deus acerca das suas decisões. Sou do tempo que
sou desse tempo. Você consultava Deus para tudo. Eu, quando comprei uma geladeira para minha casa, quando eu fui me casar, eu consultei a Deus. É aquela geladeira que está ali no gabinete, bonitona até hoje. Passou já uns 17 anos que eu comprei, antes muito tempo antes de casar. Está linda até hoje. A gente depois trocou, eu doei para a igreja. Eu sou do tempo que a gente consultava a Deus para comprar a geladeira. Hoje o pessoal está casando, está separando, está abrindo negócio, está fechando negócio, está se mudando, está indo de igreja em igreja, não está consultando a Deus para nada. Os projetos estão fracassando, estão batendo a cabeça na parede. Deus está dizendo hoje: é tempo de tomar decisões me consultando, é tempo de tomar decisões me ouvindo. O problema é que a gente não quer ouvir Deus, porque às vezes Ele diz não. A gente não quer escutar a voz de Deus, porque às vezes Ele fala que não. O problema é que a gente, quando quer, a gente cisma. A gente é de uma geração ansiosa, a gente é de uma geração que gosta das coisas rápidas. A gente pede, a gente ora e a gente já rapidamente arruma uma resposta dizendo que Deus confirmou. Confirmou nada. Eu tenho oração que eu faço há 10 anos, Deus ainda não confirmou. Não tomei decisão. Eu tenho oração que eu faço há 5 anos, Deus ainda não confirmou, não tomei decisão. A gente quer orar e ter resposta imediata. E quando ela não vem, a gente inventa uma resposta. Não, o irmão sonhou que viu um pé de manga lá no meu quintal, cheio de mangas maduras. Então está na hora de eu comprar o meu iPhone, que custa 10 mil reais. O cara quer tanto o iPhone, se endividar para ter um iPhone, que qualquer coisa que ele peça é a confirmação que ele quer. Deus está dizendo: eu sei responder quando eu quero responder. Espera. Eu sei responder claramente quando eu quero te responder. Eu sei responder. Não precisa remendar respostas, não precisa inventar respostas. Eu sei responder quando eu quero responder. Mas quando eu não quero, não inventa a resposta. Foi isso que Elias fez. Tomou decisão por conta própria. Tem um monte de mulher aí apanhando do marido, que tomou decisão por conta própria lá atrás. Tem um monte de mulher criando filho sozinho. Hoje é bonito, né? Mãe solo, porque lá atrás tomou decisão por conta própria. Tem um monte de irmãzinha cheia de Deus, hoje orando para marido se converter, porque lá atrás tomou decisão por conta própria. Tem um monte de gente pagando dívida, fazendo empréstimo, porque lá atrás tomou decisão por conta própria, sem consultar a Deus. Deus está dizendo: pare de tomar suas decisões por conta própria, me consulta, me submete, põe seus projetos para mim falar contigo, põe seus projetos diante do meu altar, porque eu sou Deus, eu posso responder a você. Elias fugiu, eu estou caminhando já para o final. Elias fugiu porque deu ouvidos às afrontas e ameaças. Eu vou te dizer que se a gente fosse ouvir afrontas e ameaças, essa igreja já tinha encerrado as suas atividades, as portas estariam fechadas. Tem gente entregando cargo porque está enfrentando afronta e ameaça. Tem gente escutando o diabo falar na boca de outros e acreditando. Tem gente escutando o diabo provocar na boca de outros e está desistindo. Eu me recordo de Neemias numa grande obra, reconstruindo o muro. O diabo levanta uma equipe liderada por Sanbalat e Tobias, e eles tentam de todas as formas tirar o foco de Neemias. Neemias vai responder: eu estou fazendo uma grande obra, não vou deixar ninguém tirar o meu foco. Deus está dizendo nessa noite: chegou a hora de tu fazer uma grande obra.
Chegou a hora do teu coração se afeiçoar, se firmar numa grande obra. Chegou o momento de você se prender numa grande obra, se fixar numa grande obra. Mas nós não podemos dar ouvidos para afrontas, para ofensas, para provocações, porque elas virão. Elas vêm de gente boa, elas vêm de gente ruim, elas vêm de pessoas que a gente espera, elas vêm de gente que a gente até não espera, mas elas vêm. E Elias parou e fugiu porque deu ouvidos às afrontas. Eu vi uma pessoa muito de Deus falando. Ela fazia faculdade de informática e pediu ao professor para estender a data de entrega do trabalho, porque ela não tinha computador em casa, ela era pobre. O professor virou e disse para ela assim: pobre não faz faculdade, pobre não tem computador, pobre compra uma máquina de costura e vai costurar. O professor disse para ela. Ela perseverou, estudou, foi até o final, criou um projeto para cuidar de crianças especiais, através da informática, através de vários meios e recursos. Passou a cuidar de crianças especiais, crianças com autismo, crianças com paralisia cerebral. E teve uma criança com paralisia cerebral que evoluiu muito nos tratamentos que ela dava. Um dia os pais pediram para conhecê-la pessoalmente, para agradecer a evolução de seu filho que tinha paralisia cerebral. E aí quando os pais chegam para agradecê-la, quem é o pai da criança? O mesmo professor que disse que pobre não estuda, que pobre compra máquina de costura. Ele não conseguiu olhar na cara dela. Mas ela disse que naquele dia que escutou aquela ofensa, ela desistiu. Mas no dia seguinte ela recobrou as suas forças e continuou. Deus está dizendo hoje: vem afronta, vem ofensa, vem de tudo quanto é lado, segura na pedra da ajuda hoje e vai. Vem de amigos, vem de gente que a gente gosta, vem de gente que a gente tem em consideração, vem às vezes de gente que a gente considerava um irmão, uma irmã, vem de gente que a gente fala: fulano é da minha família, não é de sangue, mas eu considero da minha família. Vem de todos os lados, e Deus está dizendo: não dê ouvidos às afrontas e ameaças. Elias fugiu, em último lugar, porque ignorou a vontade de Deus. A vontade de Deus para a vida dele era que ele continuasse sendo usado. A vontade de Deus para a vida dele é que ele continuasse sendo um instrumento. A Bíblia diz que ele foge, que ele anda 40 dias e 40 noites, que ele vai para dentro de uma caverna. Os psicólogos gostam de dizer que ele tem todos os quadros de uma depressão profunda, todos os sintomas de uma depressão profunda. Deus vai encontrá-lo na caverna, no mesmo capítulo 19, mas nos versículos 15, Deus vai dizer assim para ele: versículo 9, põe para mim, Isabelle, por favor, 1 Reis 19, 9. Olha o que Deus vai falar para ele. Entrou numa caverna e passou ali a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: olha o que o Senhor diz para ele: que fazes aqui? Elias tenta se explicar, Elias tenta dar suas respostas, e Deus pergunta de novo: o que você está fazendo aqui? A vontade de Deus não é que ele tivesse escondido num quarto escuro, dentro de uma caverna. A vontade de Deus é que ele tivesse com a mão na massa, trabalhando, se empenhando.
Ele fugiu porque ele fez a vontade dele e não a de Deus. Quantas vezes a gente não faz a vontade de Deus? Quantas vezes a vontade de Deus custa caro? Quantas vezes a vontade de Deus tem preço para ser pago? Tem relacionamentos para serem desfeitos? Quantas vezes a vontade de Deus ela tem foras, cortes que você tem que dar? Quantas vezes a vontade de Deus ela custa até no nosso bolso? Mas Deus está dizendo nessa noite: na dúvida, faça a minha vontade. No verso 16, no verso 15, o Senhor vai dizer: vai, volta pelo caminho de Damasco, e chegando lá, unge Hazael, rei da Síria. No 16, também Jeú, filho de Ninzi, unge rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, unge como profeta em seu lugar. O que escapar da espada de Hazael, matá-lo-á Jeú. O que escapar de Jeú, mata Eliseu. E no 18 Deus afirma assim: deixei ficar em Israel 7.000, todos joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que não beijou. Deus está dizendo: a minha vontade, Elias, é que tu avance. Então volta pelo caminho que tu veio. Chutou o balde, queridão. Largou tudo, deu um chutinho no balde. Seca a água toda agora. Limpa tudo que tu sujou e volta pelo caminho que tu foi. Unge os reis, traz de volta teu estagiário. E se tu está pensando que só tem você, tem 7.000 lá em Israel que também não se curvaram. Deus está dizendo: já fez teu showzinho, já fez tua vontade, agora tu vai fazer a minha. Agora, Elias, tu vai fazer a minha vontade. A vontade de Deus é que ele avance. A vontade de Deus para a minha vida, a vontade de Deus para a tua vida, é que tu no meio dessa tempestade, é que tu no meio desses pensamentos, é que tu no meio dessa confusão, é que tu no meio dessa dúvida que tu está enfrentando, tu segure hoje a pedra da ajuda. Se lembre do que Deus já fez e tenha certeza que Ele vai continuar fazendo. E tenha certeza que Ele vai continuar curando. E tenha certeza que a porta vai continuar abrindo. E tenha certeza que Ele vai continuar te guiando. E a vontade de Deus para a tua vida hoje é que tu avance e não fuja. Tem gente suicidando porque quer fugir, vai para o inferno. Tem gente quebrando alianças porque quer fugir, não dá certo. Tem gente retrocedendo porque quer fugir, não dá certo. Deus está dizendo: avance, avance, avance. Não ande pela tua vontade, ande pela minha. Não tome decisões precipitadas, me consulte, porque eu seguro na tua mão e te levo. Você crê nisso nessa noite? Eu te convido a estar de pé nessa hora. Pedra de ajuda. Hoje a gente segura nessa pedra. Eu me lembro um dia, parece besteira, mas é uma experiência que eu tive. Eu me lembro um dia que eu tinha uma dívida para pagar no meu primeiro mês de casado. E eu falei: Deus vai abrir essa porta hoje. E Deus usou uma pessoa para me dar exatamente a quantia que eu precisava. Eu me lembro de um dia que Isabelle, que está hoje na mídia, Isabelle, a gente não sabe até hoje o que aconteceu. Você punha a Isabelle em pé, ela caía deitada. Ela perdeu o controle das pernas, ela já era grande. Eu falei: vamos levar no médico, traz Isabelle para cá.
Eu, Fabiana, Guilherme e Fernanda, todo mundo chorando, desesperado. Eu peguei a Isabelle, Guilherme está aqui de testemunha. Fernanda, peguei a Isabelle, coloquei em cima desse altar. Quando eu coloquei ela não conseguia ficar em pé. Pus a mão sobre a vida dela. O que está acontecendo aí? Pus a mão sobre a vida dela, orei, repreendi, declarei a cura, peguei ela no colo, fomos para o hospital. Esqueceu a carteirinha do plano em casa. Voltamos para casa para pegar a carteirinha do plano. Quando a gente chega em casa, a Isabelle pula do carro, sai correndo, sobe em cima da bicicleta e começa a andar na bicicleta. Ela foi curada, milagrosamente curada. Às vezes o inimigo ele tenta tocar até nos nossos filhos. Eu me lembro uma certa feita que a gente passava um problema muito grave aqui nessa igreja, alguns sabem. Havia uma ordem superior para nos afrontar. E aí eu orava às 3 da manhã, na minha Bíblia a mensagem, a Bíblia que eu presenteei depois o André, naquela Bíblia, André, que eu te dei. Eu abri a Bíblia e estava escrito assim: o decreto mal intencionado foi cancelado. Deus falou, o decreto mal intencionado foi cancelado. Eu reuni os obreiros e falei isso para os obreiros. E de fato, naquele dia, aquela ordem superior que veio para nos afrontar, ela caiu por terra. Na madrugada seguinte eu peguei a mesma Bíblia, falei, vou ler a passagem para eu pregar. Querido, não estava escrito. Deus escreveu naquele dia só para me entregar a palavra para mim, específica para mim. A Bíblia dizia outra coisa. Vai entender. Te contei 3 experiências. Tu deve ter mais de 100. Tu deve ter mais de 50 experiências hoje aí no teu coração, assim, brotando. O dia que teu filho, o dia que tu ganhou neném, o dia que tu se casou, o dia que a porta fechou, o dia que deu o tiroteio que tu acabou de passar. Deus está dizendo que a pedra de ajuda, o dia que segurou na tua mão e te salvou. A pedra de ajuda é o dia que Ele fez o milagre. Talvez hoje não tenha milagre. Talvez hoje a situação seja difícil. E quando a situação é difícil, a gente se agarra na pedra de ajuda. Da mesma forma que vai no museu, e o museu explica tudo que a gente está vivendo hoje, não é verdade? Vai no museu, eles explicam toda a história até a gente chegar até aqui. Deus está dizendo, tem um museu na tua vida, tem um museu da tua existência. E toda vez que a dúvida vier no teu coração, consulta esse museu, para tu ter certeza que eu ainda sou Deus na tua vida, que eu ainda continuo agindo na tua vida. Ah, pastor, mas está difícil. Olha para aquilo que Deus já fez e ainda vai fazer nessa noite. É muito da gente pegar o nosso coração assim, olha, e relaxar. Eu tenho um Deus. Você tem um Deus. Você crê nisso?